Amém, glória a Deus, que bênção. Você que orou, você que concordou, esteja certo de que a sua oração subiu, chegou no trono e há de ter resposta da parte de Deus, né? Porque todo aquele que invoca o Senhor e ora, ele ora esperando uma resposta. Eu nunca vi ninguém dizer assim: rapaz, eu tô querendo orar, falar com Deus aí para ele não me responder. Todo mundo que vai procurar o favor de Deus quer uma resposta de Deus, quer uma direção, porque ele é Deus e nós somos humanos. Ele sabe tudo e a gente sabe nada. Ele conhece o futuro e a gente não conhece nem o presente direito, né? Então, tenha certeza de que você que manifestou a sua fé junto conosco, o Senhor está te ouvindo e a tua causa de ser respondida, desde que ela seja lista, né? Porque também tem cada coisa que o pessoal ora que não tem condições de ser atendido, de ser respondido, né? Eu já vi o pessoal orar assim por situações. Eu estava num culto e a irmã que estava dirigindo o propósito de oração, ela dizia assim: você anota o seu papelzinho aqui e coloca aqui o seu pedido. Ela fez: lógico que Deus sabe o que você vai pedir, só que isso aqui é uma questão, um ato de fé, né? Aí você botava lá, aí eu fiz lá o meu pedido, minha cartinha, e botei, fez a fila assim, todo mundo foi entregar. Aí elas oravam e aí as irmãs levavam lá para dentro os pedidos. Aí quando foi, a irmã que estava dirigindo, ela voltou e ela disse aqui, ela fez: eu tenho uma coisa aqui, que isso aqui não é oração não, isso aqui é bruxaria que tá aqui dentro. Aí pegou, ela fez: eu não tenho costume de fazer isso não, mas Deus me deu uma direção, eu teria os pedidos aqui, e o Espírito tá aqui. A mulher pedindo para que o homem, né, com quem ela estava se envolvendo, tipo assim, Deus operasse logo para ele tomar a atitude de se divorciar logo. Ou seja, a pessoa se relacionando com o marido que não é o dela, e ela, o pedido dela era para que ele fosse mais firme e tomasse logo a decisão de se separar, deixar a família para ir viver com ela, né? E ela disse: isso aqui não é oração não, isso aqui é bruxaria. Então, tipo, um negócio desse não vai ser atendido, né? Por Deus. Pode ser atendido pelo diabo, né? Mas por Deus não. Então, tudo aquilo que a gente pede que é lícito diante dos olhos do Senhor e que tá em concordância, tá em fé, né? Deus atende. Agora, tem certas coisas que a gente pede que não tem lógica, entendeu? É como um bebê dizendo assim: papai, deixa eu botar o dedo na tomada. Você, como pai, mãe, não vai deixar. Então, às vezes, tem coisa que a gente pede que não é atendido. Tem muita gente que fala, né? Por exemplo, eu até postei esses dias aí no status da rádio, que pedidos que foram feitos na vigília do clamor começaram a ser atendidos. Aí automaticamente o povo pergunta: pastor, eu tô na fila ainda, tô esperando. E tipo assim, como quem diz: e aí? Não vai ter resposta pra mim não? Depende do que você pediu, né? Porque depende, Mike. O negócio não é só você orar. O que é que você tá orando, né? O que é que você tá orando? Tem coisa que você pede que Deus nunca vai atender. E eu abro o programa falando isso aqui, pra vocês, que tem coisa que a gente fica orando, 10, 5 anos, Deus nunca vai atender porque é ilícito. Ou até porque também vai fazer mal pra gente, entendeu? Vai fazer mal pra nós. Então a gente precisa orar, tem que ter fé pra orar, a gente quer resposta, mas tem que entender uma coisa, João, que a gente vai orar pra Deus e Deus vai responder conforme Ele quer, Michael. E não a gente fazer Deus se dobrar. Já imaginou essa mulher? Não, mas eu quero este homem. O Senhor tem que me dar este homem aí. Não é. Se ela fosse realmente quisesse ouvir uma resposta de Deus, não precisaria nem fazer aquele pedido. Era só abrir a Bíblia, que ela vai ver que Deus abomina isso aí. Ela abrir a Bíblia lá em Malaquias capítulo 2 e ver o que Deus fala sobre o litígio, divórcio. Ou então ela abrir a Bíblia lá no início de Mateus e ver o que Deus fala sobre isso, né? Então a gente precisa ter mais cautela naquilo que a gente ora, porque às vezes, né, como foi o caso aqui que eu estou citando, você sai do campo de estar fazendo uma oração para estar fazendo uma bruxaria prejudicando a vida de alguém, né? Também já vi no meio do cerco de oração, faz tempo, começa o clamor e tá todo mundo orando, todo lado do irmão lá, ela gritava muito, aí não tem nem como você não ouvir: vai ali, Deus, quebra ele, mostra que ele não é ninguém. Ele está se exaltando muito. E pedindo para quebrar um irmão da igreja, né? Imagina se o irmão está pedindo para quebrar ela. Aí Deus vai quebrar quem, Michael? Tem muita coisa assim, gente, que a gente precisa rever para que os pedidos da gente sejam atendidos, né? Entendeu? A gente tem que rever o que é que a gente está orando, o que é que a gente está buscando e que tipo de Deus que a gente está servindo. Como assim, pastor? Tem vários deuses? Não, Deus só tem um mesmo. Agora o diabo, ele tenta se passar por Deus em várias situações. E tem coisa que a gente pede que não é de acordo com a palavra, quem vai atender é o diabo. Se eu estou aqui e digo: Senhor, vá ali e fere João Neto.
Aí ele vai e sofre um acidente. Eu digo, eita, Deus me atendeu. Não, Deus não, o diabo. A irmã da congregação congregava com a gente, aquela lá, que se manifestou várias vezes lá. Ela chegou pra minha esposa, disse, missionário, eu tô muito feliz, quero contar o meu testemunho. Mandou um áudio pra minha esposa. Disse assim, Deus me ouviu. Deus hoje me exaltou e foi rápido. Meu marido brigou comigo, passou na cara que ele me sustenta, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu disse, você vai ver o Deus que eu sirvo, você vai ver. Cuidado você em cima dessa moto, que é pra Deus lhe pegar ligeirinho. Aí o cara se acidentou, né? Aí não foi nada assim demais de ir pro hospital, mas caiu, se arranhou todinho. Aí ela disse, foi Deus que fez isso. Aí foi dizer, missionário fez, não foi Deus não, minha irmã. Isso foi o diabo. Ela emprestou a boca pro diabo. Isso foi numa sexta. Quando foi na terça-feira no culto, ela estava manifestando de novo, né? Então, a gente precisa ter cautela no que a gente ora. Então, se você hoje, que está me ouvindo aqui, você alinhar o seu pedido, a sua vida e a sua fé com aquilo que Deus estabeleceu, vai ser atendido. Aí você fala assim, pastor, mas eu não sei o que é que Deus estabeleceu. Pega uma Bíblia que você vai ver o que Deus estabeleceu. Uma Bíblia. Entendeu? Teve um irmão que foi orar, estava me contando orar para Deus mandar a mulher dele, a esposa. E aí, assim, lógico que o Marcos chega rio aqui. Lógico que você pode orar e dizer, Deus me conceda uma esposa e tal, uma irmã, enfim, uma pessoa para caminhar, pode orar para pedir uma esposa a Deus. Agora o jeito que ele pediu, ele disse, eu quero assim, assim, assim. Eu quero que seja desse jeito, seja assim, assim. Aí ele me contando, sinceramente eu ri, porque Deus não atendeu nada que ele pediu. Deus não atendeu nada, né? E eu tava até aconselhando o irmão da igreja ontem, dizendo pra ele, falando pra ele, fiz cuidado com o que a gente pede diante de Deus. E de repente você pede isso, e aí Deus não vai responder, entendeu? Então, que você que tá nos ouvindo, você que é ouvindo o programa Última Chamada, você sabe disso, procure orar em concordância com quem tá orando com você, mas também procure orar em concordância com aquilo que tá na palavra de Deus. Porque Jesus disse assim, se 2 ou mais concordarem acerca de algo, segundo a vontade do Pai, aí é concedido. Mas se não for, Mike, segundo a vontade do Pai, aí o Pai não concede, né? Por isso que algumas pessoas têm resposta na vigília do clamor e outras não, né? Inclusive a pergunta de hoje não é sobre a vigília do clamor, mas tem algo que aconteceu na vigília que está na pergunta do irmão hoje. Eu quero que você fique ligado, né? E também já falei para vocês quinta-feira, né? Mas não tinha dado data. Dia 18 agora, 18 de novembro. É a 5ª vigília do clamor, viu? Dia 18 de novembro vai ser mais forte do que a 4ª, né? A gente tá vendo, na frente da igreja tem uma creche, se a gente vai fazer a vigília dentro da creche, porque na 4ª agora, o lugar que a gente congrega é muito pequeno, e aí tem gente quase sentando no púlpito, em cima do púlpito, né? Tipo, o pessoal na escadaria também, né? E ficou muito calor, muito apertado. Então a gente vai ver se faz na creche. Então dia 18, ontem foi dia 18, né, Michael? Então você tem praticamente 30 dias para se programar para essa vigília. Se programar, enfim, consertar o altar, alinhar tudo para ir para esse propósito. Porque a vigília do clamor que a gente faz não é uma vigília para você se consertar lá. Lógico que você pode levar uma pessoa ímpia e ela se converter lá, né? Como já aconteceu. Mas a vigília do clamor é algo que a gente consagra no mundo espiritual. A gente prepara um altar naquela madrugada para cada um levar o seu pedido ali. E eu creio que acontece algo especial, porque o empenho dos irmãos que estão comigo, dos obreiros, é grande. Pelo menos a sinceridade que eu emprego no altar também é grande. E vai ser forte essa, porque meu pastor está vindo dos Estados Unidos. Ele chega dia 13 em Pernambuco, aqui em Recife, e vai vir para cá. Então ele vai estar na vigília do clamor também, entendeu? Então vai ser muito forte. Ele vai estar pregando lá. É a primeira vigília do clamor que eu não vou pregar. Quem vai pregar é ele. Eu vou para receber nessa. Então Deus quer fazer algo, né? Tá vindo ele, a pastora Silvana também, tá vindo dos Estados Unidos. E o pessoal vai estar com a gente nessa vigília. Então a 5ª vigília vai ser forte, né? E já tem gente recebendo resposta. Escuta o quadro Socorro Vem do Alto hoje que você vai ver, né? E você que orou também e pediu, se prepare. Eu tô com o João aqui, com o Michael. Não sei se que eles botaram na vigília foi atendido, né? Mas se foi, vocês podem falar aqui hoje também, entendeu? Porque eu também recebi resposta da parte de Deus, né? Enfim, é como eu falei, gente, quando a gente vai com o coração sincero, põe no altar do Senhor, aproveita as oportunidades que Deus dá e faz algo, Deus responde, né? Então essa 5ª vigília vai ser forte
a gente está preparando algo, né? Para ministrar ali, para fazer ali. Mas só que o mundo espiritual, Mike, ele começa a se mover também. E a gente tem que aproveitar esses momentos e entender, saber interpretar os momentos para saber qual o momento da gente agir e fazer as coisas. Então, eu não perderia uma vigília dessa, entendeu? Eu não perderia uma vigília dessa, eu estaria lá no meio, João, lá no meio mesmo. Na verdade, eu chegava logo sempre para sentar na frente, que eu gosto de sentar na frente, porque eu aprendi uma coisa. A unção é propagativa. É propagativa. Então, quanto mais perto você está de quem está ministrando, mais está recebendo. Que heresia é essa, pastor? Olha, eu não vou entrar num debate teológico agora, mas depois eu explico isso. Então, quinta vigília do clamor, dia 18 de novembro. Só não acontece se Jesus voltar, né? Ou se eu for antes, né? Mas mesmo se eu for, acho que o pessoal faz para comemorar que o profeta subiu na carruagem de fogo. João chegou e assim, fez misericórdia. Mas é isso aí, né? Maico, já foi para quantas vigílias do clamor? Na verdade, Maico que está aqui se converteu na vigília do clamor, né? Então, Maico, a terceira, né? Eu falei aqui que a vigília do clamor não é para ninguém se consertar, mas Maico se consertou lá, né? Pegando um gancho que o pastor tá falando aqui da vigília, realmente, foi por acaso, eu fui fazer um serviço na igreja lá, fui fazer serviço na igreja e fui pra vigília, não era convertido. Foi colocar um gesso e fazer um serviço na igreja, colocar um gesso lá, de repente. Aí minha esposa disse, vai pra vigília? Eu não vou nada, pra vigília nada. Isso foi antes. Eu vou não, bora, vai ser bom. Eu vou não. Aí apareceu um serviço que eu vou fazer na igreja. Foi isso mesmo, pastor. João contratou um primo meu que trabalha com gesso. Aí ele me chamou pra fazer o serviço junto com ele. Aí eu fiz o serviço de gesso e continuei na igreja, pintando junto com o pastor e fazendo serviço na igreja. E acabei indo pra vigília e me converti. E agora em setembro, dia 7, foi um ano que eu voltei para Jesus. E na vigília do clamor. Para você ver que você pedir a Deus acontece na sua vida. E nessa segunda que eu vou, do clamor, foi aqui a quarta, agora que é a quarta, teve resultado na minha vida, da minha esposa. Teve resultado. Aí teve bênção. E na quinta também tem bênção para contar também, para contar. Só vou contar lá, na vigília. Rapaz, fui pra todas, né? Mas essa última aí eu tava num estado que acho que eu nunca me encontrei. Eu tava quebrado, tava moído. Tinha acabado o diabo quase passou a perna em mim. E eu tava numa situação que muitas vezes eu não acreditei nem que tinha saída. Só clamando mesmo, buscando a Deus, jejuando. E apresentei minha causa a Deus. E naquela vigília foi pro tudo ou nada, né? Eu fui como se fosse... Como eu tomei aquela palavra de Jacó, quando ele lutou pedindo a bênção a madrugada todinha, até o sol raiar. E eu fui naquela fé, né? E pro tudo ou nada. E tentei fazer a minha parte de clamar ao Senhor com sinceridade, pedir perdão e pedir ao Senhor uma nova chance. E quanto tempo faz de uma vigília para outra? E Deus, ele de fato, ele não nos trata segundo nossas atitudes, nossos pecados. Ele me perdoou, ele me levantou novamente. E ele me deu uma nova chance. E hoje eu estou pregando. Deus tem me usado como nunca havia me usado. E o nome de Deus tem sido glorificado através da minha vida. Porque é isso que Deus quer fazer, né? Quando ele salva, quando ele tira a gente do mundo, do erro, do pecado, do engano, ele quer que a gente vá e faça isso por outros. Porque vinha muitos pensamentos assim que não tinha jeito pra mim, que acabou, que esse negócio de crente não dava pra mim mais. Esse negócio de pregar, e vinha que eu não tinha chamado nem nada, e várias setas do diabo na minha mente. Mas através da palavra de Deus, né, eu tive ânimo, continuei indo pros cultos, e Deus, por misericórdia, ele me levantou. E é isso, hoje eu tô aqui, né, pregando pra vocês, dizendo que Deus é bom, que ele não mudou, que ele é o mesmo, que ele cura, que ele salva, que ele restaura. Que ele é o mesmo Deus que está na Bíblia, que ele abriu o mar vermelho, que ele deu uma nova chance para Davi, que ele escuta as nossas súplicas, as nossas orações, mesmo quando a gente acha que a gente não está escutando, quando Deus não está escutando, quando está em silêncio, ele está ouvindo. E dentro em breve vem a resposta. Pode crer, vá nessa fé, desde já eu faço um convite para vocês ir para essa vigília. Se vocês forem nessa fé determinada, vai acontecer conforme a sua fé. E Deus vai operar. Amém? Glória a Deus. É desse jeito. Quando você vai na fé, porque a fé, Mike, é o seguinte: a fé ela não pode ter dúvida, ela não pode ter variação. A fé é convicção. Não está lá escrito lá em Hebreus 11
que a fé é a convicção de fatos que não se veem, eu falei para sua esposa, eu disse a ela, eu falei, não, ele vai se converter. Se Deus tem um propósito com ele, ele vai se converter. Só o fato dele já estar vindo aqui na igreja, o fato dele estar vindo aqui fazer esse serviço, isso aqui não foi nada que não foi um serviço, isso aqui foi Deus que preparou. Entendeu? Então, assim, vá nessa fé, vá nesse propósito, dia 18 de novembro, se prepare. Agora, se sacrifique também, porque eu sempre falo do sacrifício, né? Quando eu falo do sacrifício, da atitude da gente, de demonstrar que quer algo, porque o pessoal fala que tem algo que está sofrendo, quer clamar a Deus, aí quando você fala, não porque é longe, não porque é tarde, não porque é de noite, não porque é isso. Eu até cito aqui o exemplo da irmã GSN, que é ofertante da rádio, acho que mais de 3 anos que ela oferta aqui. Ela foi do Jacaré. E depois eu descobri que o Jacaré é em Cabedelo. Ou seja, ela foi de Cabedelo. Foi de ônibus, meu irmão. Ela veio de ônibus e voltou de ônibus. Aí tem gente que é de João Pessoa e fala, não, porque tipo, é longe, é tarde. Ah, então essa pessoa aí já começou perdendo antes de entrar na batalha, né? Porque você tem que estar determinado. A última agora foi uma batalha grande. A gente foi todo mundo moído, não foi? Com sono. Passou a madrugada acordado de um dia para o outro, 48 horas acordado na vigília, né? E aí eu creio que também foi por isso que Deus atendeu muita coisa que a gente pediu a Ele, está atendendo, e a gente está colhendo fruto e testemunhando. Então se prepare, dia 18, a 5ª vigília do clamor, tá certo? Se programa aí. Você que mora em outra cidade pode ir, como a irmã Carla, a irmã Patrícia, vieram de outra cidade para a vigília, entendeu? O Wesley veio de Juazeirinho, veio de Juazeirinho para a vigília, né? Então cada um sabe, como dizia minha avó, né? Cada um sabe onde o seu sapato aperta. Então cada um sabe a situação que está vivendo e o seu motivo de clamar. É tanto que a chamada para a vigília foi, qual o motivo do seu clamor? Porque você precisa, tem gente que não sabe nem pelo que vai orar. Então, mano, fica em casa. Fica em casa assistindo programação da Globo, Big Brother, Faustão, sei lá o quê. Agora, se você tem um motivo aí na sua vida para clamar, venha. É o marido? É o filho? É o casamento? É a vida financeira? É doença? É o quê? É uma casa? Como foi o caso aqui do irmão do quadro Socorro Vendo Alto? Ele pediu uma casa a Deus. É ilícito? Não, é lícito. Então venha clamar. Cada um sabe onde o sapato está apertando. Eu chorei lá clamando. Eu nem clamei, eu chorei. Eu fiquei igual a Ana. Só chorando. E o sacerdote ali achando que eu estava bêbado. Eu estava clamando ao Senhor, junto com a missionária lá no altar de joelhos. Chamei o povo. É a vigília dos 3 clamores. Tem um no começo, no meio e no fim. Mas aquele do meio lá, que a gente fez, se ajoelhe, meu. Você pode se deitar aí. Aqui é a casa do Pai. Se você quiser clamar rolando aí, pode ficar rolando aí no chão. Cada um clama do jeito que quiser. Eu fui para o altar chorar, sabe? Então a gente precisa empregar essa fé, se entregar, porque Deus vai atender. Aí tem gente que, assim, é um pouco incrédulo, diz, também não preciso disso tudo. Eu oro deitado, em silêncio. Quando eu deito na cama, eu fico só calado, em silêncio. Deus vai me ouvir do mesmo jeito. Eu creio que não. Eu creio que não. E tem gente que acha que é exagero. Eu, sinceramente, Michael, João, Léo, eu acredito que é melhor você bater na porta do Senhor e falar com Ele, se humilhar para Ele, do que estar na porta de um deputado, de um político, numa repartição pública, na porta de parentes. É melhor estar na porta do Senhor. Se eu não tivesse ido para a vigília, se eu não tivesse querido que eu fosse me converter, fui lá para a vigília, hoje eu estou no caminho do Senhor faz um ano. E claro, minha vida mudou, minha mente mudou, na minha família, que eu tinha uma mente totalmente diferente do que eu tenho hoje, uma mente oprimida, que na minha vida tudo era Deus que me castigava no deserto, e eu vendo que o errado não era Deus, o errado era eu que estava errado. E hoje eu vejo que a palavra me convence do meu pecado, do meu erro, e eu agradeço primeiramente a Deus que está vendo a minha vida. E você está me ouvindo aí, está ouvindo, acho que está ouvindo aqui, está ouvindo o testemunho da minha vida e do pastor de João, vem para a vigília. Faça um voto com Deus, um propósito. Venha com na sua mente que Deus vai mudar a sua vida, mudar a sua história. Porque pode mudar a sua história, como foi na minha vida, na vida da minha esposa, da minha filha, que hoje sou uma nova família. Você na sua vida também. Agora tem que fazer alguma coisa. É verdade, pastor. Tem que vir com um propósito firme que vai fazer na sua vida. Mas só para vir, só para ver o pastor pregar ou ouvir alguma coisa, vou lutar. Se realmente o que eu acreditava que era deserto e hoje o que é luta,
vou lutar pra vencer. E hoje eu tô vencendo. Hoje eu tô vendo que eu batalhando pela minha vida, eu tô vencendo. Eu achava que Deus castigava a gente, mas Deus não castiga ninguém, não. É verdade, a gente abre uma consequência pro pecado e o inimigo vê essa brecha e age na sua vida. E você acha que Deus tá vendo na sua vida alguma coisa? Não é não. Porque coisa na minha vida que eu passei com a minha esposa, hoje a gente tá vendo. A gente tá batalhando, mas de uma maneira diferente. Tá vendo que onde podemos consertar nossos erros. Tá vendo onde eu abri uma brecha pro inimigo na minha vida, na vida da minha esposa. E hoje estamos em guerrear. Por quê? A gente crê de uma maneira diferente da palavra. Que a palavra que, quando você é verdade, o libertará. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz e graça, pastor e missionária. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e pelo ministério da palavra do conhecimento que vocês exercem, pois através dessa programação, Deus está fazendo coisas grandes na minha vida. Eu queria pedir uma direção e também esclarecer, à luz da Bíblia, uma situação que está me angustiando muito. Até insônia está me dando por causa do que estou vivendo nesses últimos dias. Eu fiz um propósito com Deus na vigília que ocorreu em julho no seu ministério, a 4ª vigília do clamor. Eu implorei a Deus uma casa, pedi que Jesus me concedesse uma moradia própria, pois já tenho 52 anos, ainda pago aluguel e vivo me mudando. É horrível viver assim, principalmente quando você vai ficando mais velho, pois não aguento mais mudança, sem contar que às vezes, por falta de opção, você vai morar em cada lugar carregado. Já morei até numa casa que foi ponto de droga no Bessa. Mês passado recebi uma ligação. A advogada me chamou. Ela disse que a empresa que trabalhei queria fazer um acordo. Eu fui preparado para receber uma pequena quantia, até porque a empresa é uma multinacional e tem um corpo jurídico que praticamente não perde uma causa. Mas, para minha surpresa, foi um valor 17 vezes maior do que eu estava esperando. Na mesma hora que vi aquele papel, deu uma vontade de chorar e pensei: Deus atendeu o clamor que fiz na vigília. Chegou a hora de finalmente ter uma casa própria. Eu saí dando glória a Deus no meio da rua, as lágrimas escorrendo pelo rosto e o povo olhando. Cheguei lá na lagoa e me ajoelhei, no meio do povo, para agradecer a Deus. Entretanto, minha alegria não durou 24 horas. Tudo se transformou em dúvida e angústia. Eu fui para o culto feliz da vida. Queria até dar meu testemunho, mas antes do pastor me dar a oportunidade, uma missionária que foi convidada para deixar uma palavra se levantou marchando, falando em línguas. Ela profetizou, dizendo que a quantia que Deus estava colocando na minha mão não era para o que eu planejei, porque o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Ela disse que Deus estava mandando eu construir um templo para Ele. Sinceramente, pastor Josué, eu desmoronei, porque eu não quero ser infiel e materialista, mas também não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo. Deus me respondeu na vigília, e é para eu comprar minha casa, ou eu interpretei errado e tenho que construir esse templo. Me oriente, por favor, porque estou sob muita pressão e angústia. Tá aí a questão do nosso irmão, né? Os meninos olharam para mim aqui, o negócio tá estreito hoje. Eu fico até cauteloso para responder esse tipo de coisa, porque é o seguinte, preste atenção. Eu não descredibilizo profecia. Eu sei que Deus usa profeta, eu sei que Deus levanta pessoas, eu sei que Deus fala coisas profundas, eu sei, né? E até porque, assim, pelo que parece, né, a irmã não é da igreja dele. Era convidada, era de fora. Não sei se teve uma casadinha, alguém levantou, diz, eu levanto e tu corta. Eu não sei, né? Mas, assim, eu fico cauteloso porque existe, sim, o dom de profecia. Existe o dom de revelação. Deus usa pessoas e Deus fala. Agora, a gente está vivendo uma bagunça tão grande na igreja que qualquer profecia que é lançada, a gente já diz que é mentira, porque está uma bagunça. Está descredibilizado. O negócio está descredibilizado. Entendeu?
Então, eu fico cauteloso aqui, também peço aos irmãos que tenham cautela para a gente responder essa pergunta, porque existe sim o dom de profecia, né? Existe o dom de revelação. Agora, esse caso tem algumas coisas aqui peculiares que eu quero aqui apontar e até os irmãos podem me ajudar. E você que está em casa, você vai poder comentar lá no RBT Plus. Eu leio todos os comentários que o pessoal bota lá. Eu não leio na hora, mas depois eu leio todos. Eu curto todos os comentários lá, porque o pessoal que comenta ali no RBT Plus comenta com respeito, com profundidade bíblica e comenta coisas espirituais. Então o pessoal da internet abençoa muito o pessoal que está inscrito no canal da gente. Você que está ouvindo pela primeira vez, a gente tem um canal no YouTube chamado RBT Plus, e todos os programas que a gente faz aqui na rádio, ele fica gravado e a gente põe lá no canal. E aí o pessoal comenta, o Quadro Socorro vem do alto, dá sua opinião, porque também tem gente espiritual que tem resposta para dar, né? E eu fico muito feliz com os comentários lá, então você pode postar lá, tá? Eu creio que na madrugada vai estar sendo colocado lá, tá? O vídeo, e você vai poder amanhã assistir. Mas aqui, deixa eu pontuar aqui pra gente não partir para ser extremista, né? Porque um verdadeiro crente, homem e mulher de Deus, ele é ponderado. Ele nem é muito nem é pouco, ele tem ponderação, ele tem equilíbrio. Existe dom de revelação, de profecia? Sim. Agora, existe uma bagunça dentro da igreja evangélica hoje? Sim, também. Então a gente fica analisando esses dois lados. Não vou chegar aqui e dizer, essa irmã é do diabo. Não vou dizer isso. Pelo menos agora, né? Mas também não vou descredibilizar e falar que Deus não pode ter usado ela. Agora tem uma coisa aqui que é muito confusa, que é a primeira parte que eu quero abordar, entendeu? Assim, o irmão vai para a vigília e implora a Deus por uma casa, na quarta vigília agora, né? Até que a gente estava comentando aqui sobre a vigília, que foi uma bênção e tal, beleza. Ele recebe a resposta dele. Ele acreditou com uma resposta. Tem uma causa. É que a pergunta, quando o pessoal manda, gente, é muito grande. Tem gente que manda o jornal da vida dele. A gente resume e bota só o básico. Mas tem muita coisa aqui que ele falou que quando recebeu a notícia, falou pro primo dele, que é diácono da igreja. Aí contou a situação. Aí eu também não sei se o diácono foi lá e contou para o povo da igreja. Hipoteticamente, tô dizendo que aconteceu isso, mas já imaginou? Ele conta pro primo, aí o primo fala pro pastor. Aí o pastor diz, irmã, venha pregar aqui. Aí conta essa situação. Aí a irmã emocionada vai, profetiza na pessoa. E é o que está causando na vida dele. Angústia, dúvida. Porque quem é sincero com Deus, João, vai ficar angustiado. Vai dizer, rapaz, eu vou continuar morando de aluguel, eu vou fazer o que Deus está mandando. Quem não está nem aí para Deus, nem ligaria. Vou construir minha casa, nem o dízimo eu dou. Né? Tem gente que não dá nem o dízimo, nem liga. Dizendo, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e não dá o dízimo. Não dizimista. Não consegue devolver a Deus. Mas quem é sincero fica angustiado. A pessoa pensa, meu Deus do céu. Então a primeira parte que eu acho assim curioso, que eu achei curioso, é que ele contou algo para alguém. Então não foi uma coisa que estava na mente dele. Também estou dizendo que contaram para missionário lá, mas aí já fica com o pé atrás, Michael. Entendeu? Tipo assim, será que o primo dele contou para o pastor? Ou será que o primo dele contou para um diácono? O diácono contou para o pastor passou para a irmã? Porque hoje a gente suspeita de tudo na igreja. Já pensou? O pastor quer construir o templo. Digamos que esse irmão vai receber aí, sei lá, 130 mil, 120 mil, ou é uma casa mais simples, enfim, não sei. Mas vai receber uma quantia. Aí o pastor, opa, a chance de construir o templo é agora. Entrega o rolo lá, irmão. Te dou 10% do que entrar aqui. Vou dar a comissão. Aí, coitado do irmão. Agora, por outro lado, né? Como eu falei, não descarta a hipótese, Deus pode ter falado, mas é muito confuso, porque outro ponto que eu acho esquisito é o seguinte. Quando ele viu o valor no papel, na mesma hora ele disse, tem vontade de chorar, porque eu entendi, Deus respondeu a oração. Então, por que eu estou falando isso? Porque aquilo que Deus responde testifica com o nosso espírito. A Bíblia vai dizer em Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então, se ele foi a pessoa que orou, se esse dinheiro é um direito dele, para a vida dele, foi algo que ele implorou, 52 anos, sempre morei de aluguel, vou ter a minha casa. Aí ele ora por isso, chega o dinheiro. É agora, Deus está fazendo. Aí chega a irmã, não, a resposta final da boca do Senhor, tu vai construir um templo para mim. A primeira parte que eu acho esquisita é essa. E lembro-me de um texto que está lá em 1 Reis, no capítulo 22, a partir lá do verso 20 lá na frente. Não, leia para mim, João. 1 Reis, eu estava João para ler aqui.
para você escutar, porque eu digo assim, você lê em casa, a maioria não lê em casa, então João vai ler aqui, 1 Reis 22, lê a partir do 20 aí para mim, João, por favor. Ainda bem que está na Bíblia, porque se fosse o pastor Josué falando isso aqui, que existe isso no mundo espiritual, que Deus me deu a revelação, o povo, mentira, heresia, só quer saber do mundo espiritual, tá escrito. Ou seja, o espírito, ele tem a capacidade, é o que ele disse, eu serei um espírito mentiroso. Então lá em Lucas 13, João diz que é o espírito de enfermidade. Aqui em Reis está dizendo que ele vai ser um espírito de mentira. Então a gente entende que existem várias hierarquias demoníacas e que cada uma trabalha de um jeito. Ele disse, eu vou induzir. Ou seja, então irmão, o senhor, primeiro ponto, eu não estou dizendo que é isso, mas primeiro ponto, o senhor pode estar sendo induzido a construir um templo que Deus não mandou. Tá certo? E tem outro ponto que eu quero abordar aqui, mas não vou entregar tudo agora não. Deixar aqui o diácono Magno falar. Eu quero ouvir vocês também aqui. Se você estiver errado, eu digo logo aqui ao vivo. Mas eu quero ouvir vocês falarem, porque eu achei muito esquisito isso. As duas coisas que eu abro aqui, essa pergunta, né, a resposta. Primeiro que você contou pro seu primo, e ele sabia. O varão, né? Ia dizer o cabra. Nordestino é. O varão, ele é obreiro da igreja, tá ali lado a lado com o pastor, Michael. Entendeu? Pastor olhando ali pro terreno, pro prédio, sei lá, metade da construção tá pronta. E Jesus, se o senhor mandasse 100 mil. Aí ele fez, meu primo acabou de receber uma causa. Pronto, o pastor fez agora. Chama aquela irmã que profetiza e diz que 10% é dela. Então o primeiro ponto que eu achei estranho foi esse. E o segundo ponto que eu achei estranho foi que essa profecia bateu de frente com aquilo que estava testificando dentro dele. O povo diz assim, pastor, o que é que Deus está falando comigo? Eu digo, não, o que é que Deus está falando com você? Porque primeiro Deus fala com você, dentro de você. Depois Deus confirma na palavra. E por último, se você não estiver entendendo nada, ele usa um profeta. Então o que testificou nele foi que Deus atendeu o que ele pediu na vigília. Entendeu? E também eu acho que foi Deus, né, que atendeu. Foi para a vigília. Fez o sacrifício, orou, buscou. Tal. Deus responde. Então, Michael, o que é que você acha, meu filho, dessa situação aí? Como eu posso ver sobre o negócio do irmão aqui, primeiro ponto que eu vejo aqui é engraçado, antes de ele contar o testemunho, o pastor dá a oportunidade da irmã, a missionária. Você pode ver antes da pergunta, que ele conta o testemunho, o pastor dá a oportunidade da irmã, ela levanta e vai falar a profecia a ele. Não estou dizendo, não tô dizendo que não foi Deus, mas assim, lá em 1 Samuel, que eu sobre Ana, o pastor falou sobre Ana, ela estava com a alma amargurada porque não podia ter um filho. Chorou no pé do Senhor, implorou, fez um voto com Deus, disse que se Deus abençoasse ela, aí dava um filho pro Senhor. Certo? Esse homem foi para a vigília do clamor, chorou, estava com uma angústia porque não tinha uma casa para morar, vivia Léo de canto de aluguel, tinha canto que morava que até um ponto de droga, tem que falou, o que quer dizer, ele estava com uma angustiada porque não tinha uma casa para morar, e ele foi, pediu ao Senhor na vigília do clamor, pediu uma casa ao Senhor, e foi, aí foi, ele se humilhou como Ana fez, como Ana se humilhou, e a palavra diz que quem pedir, recebe, quem bater, exigir a palavra vai se abrir, e como é que ele foi lá, se humilhou-se na vigília, Deus ouviu a sua oração e ele foi respondido. Recebeu um dinheiro para sua casa. Aí ele vai, conta pro primo dele. Aí como é que pode? Antes ele contou o testemunho, essa irmã levanta. Antes de contar o testemunho na igreja. Aí você vê também assim lá em Neemias que pagam um profeta para dizer para Neemias que ele estava errado. Para ir para Neemias para dizer que ele estava errado. Não é de Deus o que estava fazendo. E, como o pastor disse, não estou dizendo que a irmã não foi de Deus, mas a situação casa tudinho, porque ele foi até o Senhor, ele foi até o abre do clamor, ele foi com o seu pedido até o Senhor, ele chorou, clamou, o Senhor tocou uma angústia, porque não deu onde morar, me dá uma casa, e na hora que ele foi contar o testemunho da casa, veio, quer dizer, Deus tem duas palavras, se Deus ouviu a oração dele, depois disse, não, e isso aí, pastor, que eu vejo no ponto da minha vista, eu tô vendo, porque ele, antes que o testemunho foi acontecer na vida dele, se Deus abençoa ele, se ele vai abençoar a obra, vai dar o dízimo, vai abençoar a obra, e é isso que eu tenho para dizer, é isso que eu meu ponto que eu observei na pergunta. Eu quero abrir em 1 Crônicas, capítulo 17, a parte B, que diz: Disse Davi ao profeta Natã:
Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natan disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Vocês vão entender agora. Primeiro veio no coração de Davi, para depois ele ir lá e Deus confirmar. Então, o primeiro ponto que eu analiso assim é que, por exemplo, ainda que ele desse essa oferta, porque seria uma oferta, ele vai dar com tristeza, com angústia, com insônia. Como é que Deus vai receber se ele ama quem dá com alegria? Entende? Então, assim, o templo seria bom, né? Entre aspas, se for uma igreja certa, séria, seria bom. Mas a intenção do coração, porque Deus quer saber a intenção, é o mais importante. E Davi estava com essa intenção e Deus fez, tá aí, tá ok. Agora, outro ponto. Claro, veio dúvida. Quem é que sempre trabalhou com dúvida? Todo mundo sabe, Satanás. Confusão. O diabo sempre trabalhou assim. Quando o profeta foi profetizar lá para Betel, que a mão de Jeroboão recolheu, e Deus lá usou ele, a mão voltou ao normal, aí Deus tinha dado a direção a ele, que era para fazer assim, 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 não volte pela casa, pelo caminho que você veio, não entre em casa alguma. Aí depois chegou outra pessoa e fez: não, Deus também falou comigo e é assim, assim, assim. Algo totalmente diferente. Aí ele, eu imagino, conjecturo, que ele ficou confuso, ele ficou sem entender e terminou que foi naquilo. E terminou o quê? Morrendo. Então, eu acredito assim. Se o irmão foi na fé, foi com coração sincero, com aquele propósito, eu acredito que Deus ouviu a oração dele, atendeu, para que o nome do Senhor seja glorificado. É tanto que, porque infelizmente os ímpios só acreditam assim, quando você sai de uma situação, às vezes de miséria, de humilhação, não que seja esse caso, mas um exemplo. E quando você é honrado, o povo vê, e é tanto que ele ficou alegre, ele ficou feliz, e o Espírito testificou, como o pastor falou, e ele foi logo se ajoelhar na frente lá, e o povo viu, provavelmente, rapaz, imagina o povo vendo, rapaz, e aquilo ali glorificou o nome de Deus. Então, eu creio, assim, que se for para dar uma oferta, como o pastor sempre ensina, tem que ser algo que vem da gente, do coração da gente. Não adianta ser a força. E ainda mais, aparentemente, assim, não com a alegria, né? Porque gerou confusão nele, gerou angústia, insônia. Então, eu acredito que isso aí não vem do Senhor. Outra coisa que eu queria abordar aqui foi justamente o que eu estava conversando com o Mike um dia. E o Mike falou assim: pastor, a igreja, o ministério cresce, as coisas se multiplicam quando o povo coletivamente cresce. A igreja não vai crescer uma pessoa sozinha fazendo tudo. Congrega quantos? 70, 50? Aí um sozinho vai fazer? Vou pegar até o texto que João leu aqui, que Davi almejava construir um templo. Mas se você for continuar lendo esse texto aí, você vai ver que chegaram muitas ofertas. Apesar de que Davi deu uma excelente oferta, mas chegaram muitas ofertas. Então houve um trabalhar coletivo. Deus gosta quando há um trabalhar coletivo. Entendeu? Tanto para que o homem não se glorie, e tanto para que as pessoas não se aproveitem. Então é comunhão. Então nisso aí eu não vejo como vai construir um templo, e o irmão vai construir o templo sozinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos ser justos. Todo mundo que tem casa aí, fica igual o irmão, vende aluguel, vende as suas casas, e cada um bota, o irmão bota tudo. Mas espera aí, só o senhor que vai ter que continuar morando de aluguel e fazer isso? Entendeu? Isso também é contraditório. Eu não estou aqui em momento nenhum dizendo que a mulher está com demônio, a profeta. Mas a gente está trazendo a luz da Bíblia aqui, levantando alguns pontos que não casam com a palavra. Mike já levantou aqui o propósito que Ana fez e Deus honrou. Levantou aqui o pessoal lá de Samaria, que assalariaram lá, o Sanbalat, o Tobias e o Gesem, assalariaram lá um profeta para falar mentira lá, para enganar. João está falando aqui de Davi, na construção do templo. Quando o profeta foi lá e disse: não, vai lá. Primeiro ele sente o desejo, depois Deus confirma. E eu estou falando aqui para vocês que é muito estranho quando você está em comunidade, numa congregação, e cai uma bomba como essa no teu colo, que você sozinho tem que construir o templo. Se ele fosse um cara milionário, queria tirar o dinheiro e construir o templo, não ia fazer cosca, aí eu digo, eu acho que foi de Deus. Mas é um irmão, tem 52 anos, não tem casa para morar. Coitado, vive se mudando, como falou aqui. Às vezes pega uma casa carregada. Só quem mora de aluguel que sabe o que é. Tá pulando, pula para um canto, pula para um outro, né? Você sabe como é horrível. Aí vai na vigília, sai de um bairro longe, chega lá na igreja, passa madrugada no propósito. Aí vai para um acordo da causa na justiça, achando que vai receber um negocinho, né?
Diz assim, vou comprar uma motinha pra mim, comprar um negócio, comprar aqui. Aí vem um dinheiro que dá pra comprar uma casa. Aí vai de noite, eu vou... Olha, pastor, eu quero dar meu testemunho, né? E eu quero dar, né? Dar testemunho, levantar profeta dizendo, olha, tu fez o plano, mas a palavra final vem da minha boca, porque eu sou o Senhor. Eu imagino o povo falando, porque ele diz logo que é Deus, né? Eu sou Deus. Aí pronto, aí fala isso aí, que você agora não vai ter sua casa e ter que construir um templo. Coitado. Eu acho que eu também ficaria assim, angustiado. Então isso aí não bate. Esse negócio não está casando com a palavra de Deus. Está fora das escrituras isso aqui. Até agora está fora. Está totalmente fora. Outra coisa aqui que eu queria abordar também é a confusão. Lá em Coríntios, Paulo vai para uma igreja, a igreja mais complexa de todas, e era uma igreja que tinha uma complexidade justamente por causa dos dons lá. É tanto que o lugar que mais Paulo fala sobre dons espirituais é para Coríntios, porque havia uma bagunça dentro da igreja. Paulo disse, se chegar alguém aí dentro, no meio de vocês, e tiver todo mundo... Paulo disse, ele não vai dizer que vocês são doidos. Ele fez, agora se chegar alguém e for manifesto o que está no coração, ele vai crer que Deus está no meio de vocês. Paulo vai dizer isso, né? E ele vai dizer assim, porque em todas as igrejas, é o que ele diz, em todas as igrejas, Deus é Deus de paz e não de confusão. Então quando o negócio vem para confundir, para atormentar, para deixar a pessoa desse jeito, sem dormir... eu tô achando aí, lá no começo eu disse que acreditava em tudo e tal, agora no meio daqui, indo pra Bíblia, já tô começando a achar que não foi Deus esse negócio. Já tô começando a achar que esse negócio não foi de Deus. Tô começando a achar que isso aí, não vou dizer, porque tem duas possibilidades aqui que eu vou levantar. Eu vou levantar aqui duas possibilidades. Uma, ninguém contou nada pra essa profeta, pra essa mulher lá. Mas, como muitas que estão dentro da igreja, ela pode ter um espírito enganador, e o diabo sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, sabe tudo que está acontecendo, toma ela e ela profetiza. Como já aconteceu comigo, quando eu ia casar, chegou lá uma mulher que ela vive, né, não sei se até hoje ela vive, decidindo a vida do povo através de profecia, e disse que a minha esposa não era a minha, que Deus estava escolhendo outra. Aí disse que a minha era outra e estava perto de chegar. Eu fiz, tá certo. Aí terminou, ela fez, e aí, vai casar ainda? Eu fiz, agora que eu vou mesmo. Ela fez, mesmo sabendo que Deus pode lhe ferir, eu fiz, vou mesmo. Quero ver se ele vai ferir mesmo. Quero ver se ele vai ferir mesmo. Porque, pela pouca experiência que eu tenho, eu disse na época, faz 12 anos que eu tô casado, eu fiz, Deus não escolhe relacionamento pra ninguém. Você que escolhe. E eu escolhi essa. E Deus não vai me ferir porque eu quero casar. Eu acho que Deus pode, talvez, ferir quem tá vivendo em adultério, fornicação, prostituição, que eram os filhos dela. Eu falei, já mandei aquela indireta, direta. Aí pronto, fui embora, casei, tô casado, os filhos dela desviados, o marido dela foi embora e eu tô aqui, dando glória a Deus, dizendo que Jesus é bom. E aquilo ali não me confundiu, mas se pegasse um irmãozinho assim, verde na fé, ele ia lá, temente a Deus, acabava o namoro, né? E podia estar hoje desviado, porque tem muita gente que tá me ouvindo agora que tá desviado, e se desviou nesse negócio de profecia na igreja. Fecha a empresa, casa, sai desse trabalho, joga pedra na lua, entendeu? Faz isso. Igual o irmão, um irmão que já dorme no Senhor, grande amigo, já evangelizou muito comigo, e quem evangeliza comigo eu tenho respeito, porque os locais que eu andei, não tanto hoje, mas mais no começo, era um local complicado. E ele foi para a igreja e o profeta, ele recebeu o dinheirinho dele, as contas dele da empresa na época, era 15 mil era dinheiro na época, recebeu 15 mil, e aí o profeta profetizou que Deus estava revelando para ele que era para eles fazerem uma sociedade e abrir um negócio junto. E que ele podia botar o dinheiro na mão dele, que ele ia confiar. Numa igrejinha que tem lá no Miramar. Olha aí, uma igrejinha no Miramar lá. Aí fez isso com ele. O cara sumiu, aí foi lá, cobrar da igreja. Fez, não, eu não sei quem é esse cara não. Como não é mesmo da igreja não. A igreja grande, né? Cheia de gente. Aí, coitado, ficou chateado, parou de ir para a igreja com isso. Parou de frequentar a igreja, parou de ir para a igreja. Falei, Jesus não tem nada a ver com isso. Também não vou dizer que a igreja tem nada a ver com isso, né? Porque é esse caso aí. Agora você foi enganado mesmo. Você foi enganado. Então o que pode acontecer aqui com o irmão é isso. Entendeu, irmão? A gente está alertando o senhor aqui. Não estou dizendo que não faça isso, não faça aquilo. O senhor vai decidir. Mas o senhor pode estar sendo enganado. O senhor pode estar fazendo esse templo aí. E amanhã o senhor nem está congregando aí, está desviado. Depois de descobrir que foi uma trama, né? Descobrir agora. Se juntou todo mundo e um levantou e o outro cortou. 3 cortes. Entendeu? E aí pode acontecer isso. Não é assim, Michael? Você falou sobre profecia. Eu conheço um rapaz, ele é casado até hoje com uma mulher e foi para um canto para passar uma vigília num canto. Aí ele sentou num canto e a mulher sentou em outro. Aí chegou uma mulher,
Aí chegou uma mulher e fez começou lá no mistério lá. Aí disse: eis que tá aqui teu esposo, com o rapaz que tu vai casar, tá esse aqui. E o esposo dela do outro lado, ouvindo. Isso no meio da igreja, tudo lotado. Aí quando acabou o culto, foi falar com a profeta, como ela estava profetizando, com a mão dela com ela. Oxê, sabe isso que não era minha? As câmeras ficou toda por fora. E o pastor falou aqui em profecia, e realmente o povo vem, fala macho e tal. E pô, tem um ditado que quem fala mentira não olha nos olhos. Quem não fala a verdade não olha nos olhos. E eu creio que quando o profeta foi até lá em Neemias, acho que Neemias olhou no olho dele e olhando pro chão. Porque quem fala a verdade não precisa olhar pro chão. Fala assim, seu olho assim. E alguém vai lhe profetizar alguma coisa, e lá vem. Deus está falando isso com você. Você olha no olho da pessoa, a pessoa não desvia o olhar. Aí Deus está falando com você, mas como é que. É quase como se fosse de um filme que o rapaz vai contar o testemunho. Tá alegre. Ele foi pro culto alegre. Eu fui alegre, tá, Senhor. Vai alegre pro culto, sorridente. O homem volta amargurado do culto. Senhor, foi pro teu culto alegre, Senhor, vai glorificar. Volto triste, chorando. Porque quando eu e minha esposa foi tirar nossa casa, que a gente fez a minha esposa fez um propósito que tirar nossa casa pela fé, e uma pessoa da minha família me emprestou dinheiro, tá, aí veio um homem da igreja, esse que eu não pra casa não. Como é que é essa? Mas Deus não deu minha casa, eu na minha casa. Mas, como ele tá dizendo aqui, a gente não tá dizendo que a mulher não é Deus, mas os outros pontos de vista, dependendo da palavra, você tem que ver o lado positivo e o lado negativo. E esse negócio aí de profecia é algo complicado mesmo. Eu conheço uma pessoa que ela teve o casamento destruído, porque se levantou um tal profeta dizendo que ele estava traindo a mulher dele, e ela acreditou sem ele estar, e aí ele hoje quer passar longe de igreja evangélica, tem raiva, entendeu? Então, o que é que o povo faz, né? É bagunça, é complicado. Então, eu não acredito muito não nesses negócios assim de querer decidir vida das pessoas. Uma coisa que eu queria abordar aqui dentro desse contexto aí, do que a gente está levantando aqui, é o seguinte: você tá orando para o Senhor, tá buscando a Deus, né? E muitas vezes a gente ora com voz audível, né? Você fala alto, principalmente você tá clamando. Então assim, gente, a gente não pode ser infantil ao ponto de achar que aquilo que eu oro para Deus, o diabo não sabe. O diabo tá vendo tudo. Assim como Deus é espírito, o diabo é espírito. O diabo não é onisciente de ler a mente de ninguém. Mas ele é espírito, Mike. Então tá, entendeu? Uma vez, deixa eu te falar isso aqui para vocês. Eu fiz um propósito com Deus e tava pedindo um contrato de trabalho. E aí a coisa estava muito apertada na época, faz muito tempo isso. E eu pedi um contrato ao Senhor. E o tempo que eu tava orando, eu fiz um propósito mesmo de orar. Todo dia, de 11 às 2 da manhã. Mas não era o tempo inteiro orando. Era uma hora de oração e depois adorando, louvando, fiz esse propósito. E tava no meio desse propósito e tal, aquele negócio todo. Aí agregaram alguns irmãos pro propósito. Ficou tão bom que começou a ir mais gente. Aí virou tipo uma madrugada de busca, né? Aí quando foi na madrugada assim, levantou um varão que é pastor. E ele disse que Deus não me queria no trabalho que eu estava fazendo, né? Só que eu não disse nada para ele. Eu não falei que estou pedindo isso, não disse nada. Ele fez: Deus não quer esse trabalho. Só que ele não falou com aquela pirotecnia da profecia em línguas, macho, ele só disse isso. Ele fez: Deus não te quer esse trabalho. Beleza. Aí já fiquei assim. Sempre tive temor a Deus e nunca cheguei para dizer: esse profeta é Deus, aquele não é. De cara, primeiro eu analiso. Aí depois tem uma missionária que tá lá, ela levanta em profecia, diz que Deus está mandando eu largar tudo. Aí vai e levanta um varão lá dos Estados Unidos, que era da igreja do meu pastor, e também disse que é para eu largar o trabalho. E aí eu cheguei em casa e contei para a missionária, e ela começou a chorar, né? Porque tipo assim, agora que a gente tá trabalhando nisso, batalhando nisso, agora que a gente tá com a possibilidade dessa porta abrir, aí Deus vai falar isso agora, por que Deus não falou antes? Ela disse pra ela: não, a gente não tá aqui pra questionar Deus, a gente tá aqui pra obedecer. Eu disse pra ela. Ela: não, mas não sei o que, chorou. Eu fiz: olha, minha filha, eu disse: a gente não tá na condição de questionar Deus, a gente tem que obedecer o Senhor.
Se foi Deus que falou, a gente vai largar. Mas eu não sou infantil ao ponto de não fazer prova com Deus. Se Deus tolerou Gideão fazendo prova, eu quero que molhe a lã, não, eu quero que molhe o chão, não, eu quero que o menino desse o escorrego dando mortal. E Gideão estava fazendo prova lá, né? E Deus dando prova para Gideão. Ele, Senhor, eu estou com dúvida. Eu onde vou lá no arraial, Deus vai lá. Eu vi um pão de cevada quebrando tudo. Aí, não, é Gideão. Aí ele foi. Eu falei, não, então se Gideão fez, eu vou fazer. Aí eu fiz uma prova com Deus. Aí foi o contrário das 3 profecias que eu recebi. E a porta se abriu. E aí, o pessoal que profetizou ficou revoltado comigo. E eram pessoas de locais diferentes. O que foi que eu entendi depois, com o tempo, quando passou ali? Eu entendi o seguinte. O mundo espiritual, antes de acontecer algo na vida da gente, ele dá sinal. Eu já falei isso nas lives de batalha espiritual. O mundo espiritual dá sinal. É tanto que quando alguém vai morrer, às vezes uma pessoa que não é de Deus, não é crente, não tem intimidade com Deus, ela tem um sonho antes que vai acontecer algo. Um acidente de carro. Quantas pessoas que estão me ouvindo tiveram um sonho de que alguma coisa ia acontecer e aconteceu? Aquilo ali já é o mundo espiritual em movimento. A nossa alma espiritual não dorme e ela está vendo aquilo. E essas mensagens do mundo espiritual vêm em sonho. É o código do mundo espiritual. Então o que é que eu entendi? Satanás viu minha luta, orando para aquela porta, e já estava para abrir. Ele viu que Deus ia abrir e levantou esse povo. Tem gente que é muito vulnerável para ser usado pelo diabo, sabia? Tem gente que busca a Deus e tal, mas às vezes é tão vulnerável, tão emocional, que o diabo usa aquela pessoa. Eu não estou dizendo que as 3 pessoas que profetizaram para mim, elas são do diabo. Mas eu entendi que ali foi o inimigo falando para perder minha bênção. Na época, eu ia perder 125 mil reais por causa de uma profecia. Entendeu? E não só o valor financeiro. Não só o valor financeiro. Eu ia perder o que ia ser promovido na minha vida. Entendeu? Então, imagina que esse irmão caindo nesse negócio aqui e deixar de construir a casa dele. Então não é só o valor que ele ganhou numa causa na justiça. Aqui é uma história de vida. Gente, a nossa vida aqui é muito curta na Terra. Um dia você está com 20 anos, depois você olha e diz, já passou isso tudinho. Pô, ele está perto de morrer já. Então a pessoa já está com 52 anos, nunca teve uma casa para morar, e aí a pessoa pede a Deus, concede, aí agora que chegou a hora, finalmente eu vou ter minha casa. Não, Deus mandou dizer agora que não tem casa não. Eu creio que, não estou dizendo que a irmã é a missionária do diabo, me entenda, mas eu creio que isso aí foi o diabo usando ela. E se foi combinado, aí é safadeza de todo mundo tá na igreja. Que também não duvido isso. Porque já falei aqui no programa várias vezes que o pessoal fez a casadinha, um levanta, o outro corta, né? Um rebate e tal, para separar um colega meu da esposa dele. Que eu disse que ele tentou até se suicidar. A mulher foi embora com o presbítero da igreja porque disseram que o presbítero era o dela e aquele não era o dela. Foi embora, levou as filhas e ele quase se matou enforcado. E ele disse: a pior coisa que eu fiz na minha vida foi pisar naquela igreja. Uma igreja dirigida por uma pastora. Então esses ministérios, esses ambientes dirigidos por mulher e tomado por profecia, é o terreno mais fértil que tem para esse espírito aqui que eu li de Reis, que João leu aqui. 2 Reis, 1 Reis 22, a partir do 20. É o terreno mais fértil que tem para ele usar. Para ele trabalhar lá. Emoção, não tem Bíblia. Teve um cidadão que ele foi lá para a igreja todo desmantelado, querendo se casar lá. Eu fiz: vai casar aqui? Aqui você não casa não, filho. Aqui você renova seus votos com a sua mulher. Essa aí não é sua mulher não. Aí pronto, foi embora. Aí ele botou lá umas postagens: não, eu estou uma bênção na minha igreja. Algumas pessoas não acreditam que eu sou uma bênção, mas eu estou uma bênção, eu sou uma bênção. Aí foi, eu fiz: rapaz, quando a pessoa fica se autoafirmando é porque tem alguma coisa errada. Ele foi lá. Aí eu fui lá na igreja lá. Aí vi lá como é que é a igreja. 3 horas de culto, 15 minutos de palavra e só profecia e música. Eu fiz: por isso que ele veio para aqui. Aqui é bom demais. Entendeu? Aí agora tá aí de novo, no mundão, curtindo. Então a gente precisa entender o território que a gente tá. Digo para os irmãos aqui: não é toda igreja que a gente deve visitar. Não é todo culto que a gente deve ir. Às vezes você tá bem, vivendo sua vida tranquilão, tá aqui como irmão, dando glória a Deus, se ajoelhando no meio da lagoa para dar glória, de tarde, quando é de noite já tá sem dormir. Já tá sem dormir, cipuada. Entendeu?
Se o senhor me dissesse pelo menos o nome da igreja na pergunta, eu dizia, foi o diabo. Porque tem uns que eu já sei que ele está lá. Já sei que ele está lá. Então, o que eu abordo aqui com os irmãos é isso. Cada um precisa analisar a situação. Não vou dizer, irmão, não vá lá e não faça, não. O senhor vai decidir. Mas aqui, o que a gente falou, fala da Bíblia. Não tem nada fora da palavra aqui, entendeu? Não tem nada que está fugindo das escrituras. Mas é uma coisa que eu já vi várias vezes se repetir, já vi na Bíblia. Toda vez que está perto de Deus fazer alguma coisa grande, boa na vida da gente, um milagre, o bicho se levanta, não é assim, João? É verdade. E principalmente, pastor, se a vida dele já foi marcada disso, de fracasso, de humilhação, quem sabe já foi despejado e o povo tirava a onda, ele sendo crente ali. Quem sabe ele passou num cativeiro e ali Deus abriu uma porta para trás ele daquilo, quer glorificar o nome dele, e aí Satanás já ligado vai tentar impedir. O que foi que aconteceu quando Jesus foi chegar lá em Gadara, como o pastor pregou uma vez? Teve uma tempestade no lago, entendeu? Para tentar impedir. Quando Jesus nasceu, o que é que o diabo tentou fazer com Jesus? Tentou matar, entendeu? Então, sempre tem isso, o diabo sempre se levanta. Quando o povo foi sair lá do Egito, o diabo foi o quê? Ele deixou? Não, ele foi atrás, foi perseguir, entendeu? E depois ele foi perseguindo, foi? Então, eu acredito que isso aí não veio de Deus. Ela pode ser até uma pessoa de Deus, mas infelizmente foi usada pelo diabo, ou tá na carne, mas enfim. É isso. Também tem isso. Como que eu já vi nas igrejas hoje em dia, eu não tenho nenhuma dúvida que pode isso acontecer. Eu não duvido, não. Pode ser, porque assim, eu tava conversando com a minha esposa um dia desse, e a gente tá no meio da batalha, no meio de uma situação, a gente tá lá batalhando por algo. Ele tá batalhando por uma casa, certo? Ele batalhou, clamou, porque queria uma casa. Aí, quando a gente tá perto de uma bênção, o inimigo faz alguma coisa na vida da gente para achar que é a solução. Achar que, assim, vamos dizer, levantou aquela mulher, profetizou na vida dele que o dia que ele ganhou é para construir um templo. Aí ele foi contra o que ele estava pensando. Se eu pedir a Deus uma casa... Isso foi uma testificação. Eu pedi uma casa, agora eu tenho que construir um templo para o Senhor. Aí você tem que ver uma coisa. Tem que ver que o inimigo bota no seu caminho, como eu posso dizer, bota exemplos, botar exemplos na sua vida. Vai ilusões. Aquilo é uma ilusão na sua vida. Como fosse uma ilusão. E você, como que eu posso, se eu pedir uma coisa ao Senhor e Deus me deu outra? Não é Deus. É o diabo querendo lhe afastar da sua bênção, como o João falou aí. E se ele acha que está com dúvida, como o pastor falou aqui, ele citou sobre Gideão, faz prova com Deus. Faça uma prova com Deus. Se Deus ouviu a oração dele quando ele pediu a casa, quando ele pediu a bênção, Deus respondeu. Porque não foi oração com Deus, foi ele mesmo que falou. É isso que eu vejo, pastor, é isso que eu passo para ele. Faça a prova com Deus. Se Deus ouviu a oração dele quando ele pediu a casa, Deus pode ouvir a oração dele quando ele, nessa mesma situação. A pergunta dele foi essa, né? Tipo, pastor, Deus me respondeu na vigília ou eu interpretei errado, né? Não tem nem o que interpretar, né? Tipo assim, o senhor recebeu o seu dinheiro, é seu. Entendeu? E até porque também eu acho que Deus não ia confiscar nada de ninguém, né? Eu também nunca vi esse tipo de coisa. Eu acho que isso aí é outro ponto, assim, Michael. Eu nunca vi na Bíblia Deus confiscar algo de alguém. Olha, isso aqui eu vou tomar agora. Se você observar, até o jovem rico, quando Jesus chega para ele e fala assim, ó, deixa tudo, ele disse, Senhor, o que é que eu faço para ser perfeito? Porque eu já guardo a lei todinha, eu sou o cara mais espiritual daqui. Aí Jesus fez, não, então agora tu... Jesus sabia que ele era idólatra ao dinheiro, avarento. Fez, não, então você deixa a sua riqueza, tudo que você tem, vá, Deus pobres vem e me siga. Aí ele foi embora. E Jesus deixou a opção dele escolher. Por que Jesus disse, olha, servo meu, pega esse dinheiro? Não. A opção de escolher. Então, essa parte assim, Deus é melhor tu construir um templo, esse negócio aí é do diabo. Essa parte eu fecho com isso aqui falando, isso é do diabo. Deus confiscar algo de alguém, Michael? A oferta é voluntária. O senhor não vai tirar o seu dízimo, ou já tirou? Amém. A oferta é voluntária. Entendeu? A oferta é voluntária. E aí... Deus vai confiscar? Como assim? Entendeu? Deus vai chegar lá, e aí, passa a carteira. Isso é assalto.
E é como eu sempre salientei aqui no programa, o que está acontecendo dentro da igreja evangélica hoje, o negócio hoje está acontecendo assim, é sem precedentes. Coisas que eu nunca vi. Então, assim, eu não duvido de nada. Eu não duvido do primo ter contado pro pastor, entendeu? Para ganhar um ponto lá com o pastor. O pastor já contratou essa profeta para lá, entre aspas, né? Aí o diácono, pá, manchete, levanta. Aí ela, pá, o pastor levanta, ela chega e corta. Não duvido disso. Também não duvido de não ter acontecido isso. E o espírito que está atuando nela ali, que está sabendo tudo, foi lá e falou isso para confundir ele, porque é como o João falou aqui. A pessoa vive um cativeiro na vida dela, e quando você tenta sair, só quem tentou sair de um cativeiro sabe a luta que vai ser. Por exemplo, se você é na pornografia, quando você põe um propósito com Deus para sair da pornografia, vai acontecer de tudo, meu amigo. Vai acontecer de tudo. Entendeu? Não, meu amigo, tá assim, um poste vira uma mulher na sua frente. Oi, tudo bom? Entendeu? Acontece tudo para você não sair, entendeu? Aí se o teu cativeiro é na área tipo financeira, você nunca conseguiu um emprego, entendeu? Nada, você nunca conseguiu nada na vida. Quando você vai ganhar a primeira moeda de R$1, acontece tudo, entendeu? Acontece de tudo, acontece coisas absurdas para que a pessoa não saia do cativeiro. O próprio exemplo que foi daqui. Para os israelitas sair de dentro do Egito foi uma coisa absurda. Deus teve que transformar a água do rio em sangue. Teve que vir gafanhoto voando. Teve que vir sapo, rã, mosca. Teve que cair pedra do céu. E para terminar, teve que vir um anjo e matar todos os primogênitos para o povo poder ser solto de um cativeiro. Porque eles viveram um cativeiro. A maior representação do cativeiro espiritual é que os israelitas viveram no Egito. Entendeu? 430 anos dentro de um cativeiro, e quando vai sair, aconteceu tudo isso, e quando o povo já saiu, que diz, ei, vamos comemorar, eles perseguiram. Aí Deus teve que abrir um mar. Então quem sabe o cativeiro desse irmão, ela nunca tem uma casa. Já pensou ser despejado, enxotado, pula de uma casa, vai para outra casa, vai para outra casa, aí mora num lugar oprimido, sai de um oprimido, vai para um mais oprimido. Aí, agora, você sente aquele gostinho da vitória. Porque o gostinho da vitória é bom. Você que está em casa ouvindo, é bom demais, aquela alegria, né, Marcos? Aquele gostinho da vitória, né? Aí você tá com aquela alegria, pensando, hoje, meu Deus, amanhã que eu vou pra minha casa. E aquela alegria de ir pra mudança e chegar a profecia de noite dessa. Isso aí foi cão puro. Agora eu posso dizer no final. Não começando nisso, mas agora que você entendeu, porque se eu falasse que era cão puro, tem gente que ia desligar o rádio. Então, agora que você entendeu tudo que eu falei, isso aí não foi Deus, não. Isso aí é pra confundir. Isso aí é confusão. Agora o Senhor faz o que o Senhor quiser, né? Mas isso é confusão. Eu também aconselharia ele, se desse, ele analisar um pouco de onde veio essa irmã, como é a vida dela e a vida da família dela. Porque a gente conhece a árvore pelo fruto, né? E o pastor já me ensinou isso aí, a gente já é treinado. Então, quando a pessoa já vem com aramaná, esse negócio pro lado da gente, a gente aí, rapaz, vamos ver, né? Vamos provar o espírito, né? Como o João diz, provar os espíritos. Não dê crédito a qualquer tipo de espírito. Então, a gente deixa esse conselho pra você. Eu fico com o que o pastor disse aí. E você, meu filho, qual é o seu conselho final? O que é que você diz? Você tá com a profeta, você tá com um cara que tá acreditando na profeta aqui. Fica aí. Pastor, como eu vim desse meio de Pentecostal. Foi. Como eu vim desse meio de profecia, profetada, de tudo, que desde que eu te vi assim, assado, que eu tava assim, não sei o quê, e pular, marchar, gritar, fazia tudo. E antigamente eu tinha medo disso aí, eu achava que era Deus falando. Que aí uma vez eu ouvi assim, esse que se não voltar para o caminho do Senhor, Deus vai descer a sepultura. Oxê! Aí Deus virou convite agora, vai voltar por. E eu conheço uma pessoa de tanto receber profetada de povo que é isso, aquilo, outro. Hoje é uma mulher perturbada. Hoje é uma pessoa perturbada. Por viver por profecia. E que desviou do caminho, se não acreditar mais em ninguém, do que Deus que ia honrar, disse que Deus ia honrar, disse que ia botar em sei aonde, disse que sei o quê. E eu vendo isso aí, irmão, como o João falou aqui, provar o Espírito, provar a Deus. Provar a Deus, porque quando a mulher vem marchando, pulando, gritando, esse que o dedo não é teu. Oxê, como é que ela sabia? E como eu digo, como eu vi nesse meio aí, antes eu tinha medo, que eu achava que se eu fosse tocando no vaso, Deus vai me castigar. Deus não vai castigar, não. Converse com Deus.
Desabafa, fala a Deus que tá no seu coração. Você tá passando, tá triste, amargurado. De novo. Aí eu, irmão, eu digo, você tá me escutando nessa hora. Todo mundo aqui falou aqui. O meu ponto de vista, faça a prova com Deus. Eu converso com ele, falo com ele, que ele vai lhe ouvir de novo. É porque eu pensei que você estava acreditando na profeta. Pois é, gente. Então esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto, né? A gente ri, a gente às vezes descontrai, mas tá tudo dentro da palavra que a gente tá falando aqui. E hoje tá muito difícil você congregar. Muita gente liga da rádio e fala, pastor, onde é a sua igreja? Abra igreja no bairro tal, no bairro tal. Todo mundo quer que eu abra uma igreja em cada bairro. Porque o povo fala que não tem mais lugar para congregar. Porque tá uma bagunça, entendeu? Tá uma bagunça, entendeu? Mas ainda existem homens e mulheres de Deus, são poucos, mas existem, sabe? Então tenha cuidado, gente, com esse negócio de estar visitando a igreja. Esse negócio de visitar a igreja é muito perigoso. É muito perigoso, entendeu? Às vezes você vai pra igreja, já tem uma casadinha já pra você. Entendeu? Tem uma casadinha já. Igreja que eu fui pregar, já tentaram várias vezes meter a mão no meu bolso. O pessoal achando que eu era rico e tal. Eu fiz, aqui não, sai nada não. Não cobrei cachê, não cobro nada. Eu faço tudo de graça na obra. Sempre foi assim, sempre vai ser. Aí o pessoal olhou assim e fez, vamos chegar lá e entregar uma parte. Vai que cola. Eu falei, não, aqui não. Porque Léo riu ali. Porque eu provo os espíritos. Eu provo os espíritos. Entendeu? Uma mulher veio profetizar uma doença pra mim, eu já repreendi na hora. Está repreendido. Abri o olho, veio achando que Deus está repreendido. E vocês que escutam a rádio há muito tempo sabem, eu repreendi um profeta em público. Ele se levantou dizendo que eu fui me suicidar, que eu queria me suicidar, que Deus queria fazer a obra e não sei o que eu tinha que vencer a prostituição. Aí eu peguei, meu amigo, peguei o braço dele assim, segurei, eu fiz, igreja, isso aqui é um mentiroso, o senhor aqui é um mentiroso. Você não é profeta não, você é um mentiroso, isso aqui é um mentiroso. O povo ficou constrangido. O senhor é um mentiroso, o senhor não me conhece, o senhor olhou pela aparência, me viu jovem, achou que eu vivia em prostituição alguma coisa, e o senhor não tá me vendo direito aí, eu não sei se não tem problema de vista, achando que eu quero me matar, que eu tô triste. Eu tô feliz e vim pra aqui orar pelos ofertantes da rádio, isso faz tempo já. Que eu tenho uma programação na 100.5, muita gente me escuta Paraíba fora, até em outros locais do Brasil, até fora do Brasil escuta, e o senhor tá falando com o pastor Josué Luna. Aí o pessoal lhe conhece, pastor, que foi no montar, no escolho, eu lhe conheço, o outro lhe conhece. Então o senhor tá mentindo. Aí ele ficou, referiu o quê? É a unção do Kiko, vai chorar? Eu não aceitei não, gente, repreendi, maldição. Aí ele veio profetizar ainda que meu carro ia capotar na volta. Não, a gente tem que ter cuidado, porque o tanto de bruxo que tem na igreja hoje, entendeu? Então, pessoal, quadro Socorro Vem do Alto. Pastor, gostei, vou mandar minha pergunta agora. Vou mandar, que eu recebi uma profecia aqui que eu ia ser um astronauta, que eu ia ganhar um título na Fórmula 1, que eu com 60 anos ia ser jogador de futebol do Flamengo, jogar ao lado de Gabigol. Enfim, tem todo tipo de profecia hoje. Aí eu vou mandar a minha, pode mandar. Como é que eu mando? Você pode mandar em áudio, se você quiser pôr a sua voz aqui. Se você não quiser pôr a sua voz e preservar a sua identidade, você manda escrita. Se for uma mulher, quem está acostumado a ouvir o programa sabe, é uma locução feminina que a gente põe. Se for um homem, como foi hoje, é uma locução masculina. Você envia para o WhatsApp do programa Outra Chamada, que o WhatsApp é DDD 83, diz aí, João, qual é o número? 839-9105-6834. Eu não vou mandar o Maico falar, que o Maico está na unção de Moisés. Eles falam o número aqui e você não entende, não. Fala aí, João, de novo. Qual é o número aí? 83, porque aí, pra quem tá ouvindo fora, DDD da Paraíba, tem o 9 na frente, 839-9105-6834, o WhatsApp do programa. Você envia a sua pergunta e a pergunta não é por ordem de chegada, é por sorteio, entre aspas. Eu oro e vejo qual a pergunta que eu vou colocar aqui no ar. Tem mais de 16 perguntas para ir pro ar aqui. Então vai ter que ter 16 programas para frente para botar, entendeu? E colocar sua pergunta aqui, a gente vai estar respondendo, tá bom? À luz das escrituras. E você que está nos ouvindo aí, se inscreva no canal do YouTube, o RBT Plus. Esse programa está sendo gravado. A gente vai colocar lá no YouTube, na madrugada. E você que já é ouvinte, comente lá o que você viu desse caso aí. Conta suas experiências. É porque o pessoal que comenta lá, conta as experiências, né, João? Conta lá, fala das experiências. Eu acho muito proveitoso aquilo ali, porque edifica muita gente e às vezes o comentário lá vira um chat lá, um conta, o outro conta e vai abençoar a vida das pessoas de São Paulo, tá? Muita gente de São Paulo, do interior de São Paulo, tá falando com a gente agora por causa do canal do YouTube, tá bom? Então se inscreva lá, compartilhe, tá bom? Você pode baixar, pode fazer tudo com a pregação lá, só não pode vender, tá certo? Mas você pode fazer. E lembrando, para quem chegou depois, pegou o plano atrasado, dia 18 de novembro agora, quinta vigília do clamor. Quinta vigília do clamor vai ser muito forte, dia 18 de novembro. Vai ser forte. A gente tá programando aqui, nem sabe, talvez a vigília nem seja na congregação, vai ser fora, porque a última que teve agora não coube lá o pessoal ficou em pé, ficou na escadaria, o lugar é pequeno,
Não coube, então a gente tá pensando em fazer uma creche no ginásio de uma escola, tá bom? Quinta vigília do clamor, vai ser muito forte. Inclusive a pergunta do qual socorro vem do alto, pra mim foi a resposta da vigília que ele recebeu, né? Entendeu? Foi um testemunho também. Foi uma pergunta, foi uma dúvida, foi uma angústia, mas também foi um testemunho, né? Então, venha pra essa vigília aí que vai ser muito forte. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisa grande. Léo vai pôr um louvor aqui. Eu vou fazer aqui um intervalo bem rapidinho, só para tomar um copo de água aqui. E em seguida eu venho com a palavra, vai ser curta, mas eu venho com a palavra aqui para abençoar a tua vida aqui. O pessoal já tá esperando aqui a palavra e Deus vai falar com você poderosamente, tá bom? Então fica com esse louvor aí, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Eu queria ler aqui com vocês só um versículo da palavra de Deus, que é 1 Samuel, capítulo 15, tá? Eu tenho uma palavra para abençoar a tua vida. 1 Samuel 15, o verso 22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Só para contextualizar vocês, essa passagem é muito conhecida, né? E é tanto que virou até um ditado, vamos dizer assim, de crente, né? Rapaz, obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso daí. Todo mundo sabe que isso aí é muito difundido dentro da igreja, que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas só para contextualizar você, Samuel estava repreendendo Saul aqui. E Saul, Michael, queria oferecer um sacrifício para Deus, mas de uma forma que Deus não queria e desobedecendo a Deus. Aí eu falei, não, eu fiz assim, mas é porque eu vou sacrificar para Deus. Aí Samuel fez uma pergunta: Deus tem mais prazer em que alguém obedeça a ele ou que alguém faça um sacrifício? Aí ele disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vivi um fato esses dias, né? Me deparei com um fato que Deus falou comigo na hora, nessa palavra aqui. Que muitas pessoas, na sua trajetória de vida, na fé, na sua caminhada com Deus, tem um outro ditado que é muito difundido na igreja, que é pagar o preço. Eu estou pagando o preço. E eu sei que tem muita gente que está me ouvindo agora que está pagando um preço alto, né? E está pagando o preço, e está 1 ano pagando o preço, 2 anos pagando o preço, 5 anos pagando o preço, 10 anos de preço. E esse preço, ele é milionário, né? Ele é infinito e esse preço nunca acaba. E muita gente fala que está pagando o preço. E a maioria das pessoas que eu falo, elas dizem que estão pagando o preço. Aí eu penso assim, se esse povo paga tanto preço e nunca acaba, o preço que Jesus pagou ali na cruz, ele serviu de quê então? Porque esse povo está pagando mais preço do que quando eles eram do mundo. E hoje, como crente, está pagando o preço, e pagando o preço, e pagando o preço, pagando o preço, e sacrificando, fazendo esse sacrifício aqui. E em muitos casos, eu falo para você que o que está faltando para as pessoas é obedecer. Saul, que foi objeto dessa profecia aqui, Saul, ele pagou um preço muito alto. 40 anos pagando o preço, praticamente. Saul foi rei 40 anos. E se você for ler 1 Samuel, você vai ver que Saul é igual um meteoro. Ele sobe lá, é bem alto, bem rápido, depois cai. E ele cai vertiginosamente. E ele passou muito tempo pagando um preço que ele não deveria pagar. Por quê? Porque ele não obedecia. Ele não obedecia. E é por isso que Saul pagou esse preço. Então eu queria trazer uma palavra hoje didática, instrutiva. É curta, é breve, para você que está em casa me ouvindo. Que se eu pudesse colocar um título nessa palavra, Michael, João, Léo, você que está em casa nos ouvindo, o título seria: Não pague o preço. Olha só, o pastor José está vindo aqui hoje dizer o contrário do que tudo que o povo fala na igreja. Pague o preço, irmã. Deus está mandando você pagar o preço. Pague o preço, irmão. Deus aumentou o preço. Você vai ter que pagar parcelado. Vai ser no carnê. Deus está botando juros no preço. Aí eu estou vindo hoje dizendo para você: não pague o preço.
Por que eu digo isso? Com que autoridade eu falo isso? Eu falo de mim mesmo ou Deus está me usando aqui para falar algo para você? Por quê? Por que eu tô com essa autoridade dizendo isso para você? Não pague o preço. E eu tô falando isso com autoridade, para você me cobrar. Porque Jesus, ele pagou o preço. Não existe mais preço ser pago. Agora existe uma coisa. Consequência da caminhada. Existe uma coisa, quando eu falo sacrifício, não é esse tipo de sacrifício que eu falo. Para você não dizer que eu estou me contradizendo. Quando eu falo sacrifício, eu não estou falando desse tipo de sacrifício que Saul fez. Um sacrifício que você desobedece a Deus para sacrificar ele. Eu estou falando do sacrifício em obediência, que é o que Jesus fez. E Jesus foi um sacrifício vivo. Está escrito lá. E diz que com lágrimas e choro e clamor, lá em Hebreus está dizendo que ele foi oferecido. Foi um sacrifício agradável a Deus. Só que tem um preço que se paga, um sacrifício que se paga que não é do agrado de Deus. Como o próprio diácono Maico falou aqui no quadro Socorro Vem do Alto, que tinha a ideia de vale, deserto, preço, vale, deserto, preço, depois vale, subia do vale, descia pro vale, ia pro fundo, o deserto, o preço, o vento, o furacão, e nunca terminava de pagar aquilo ali. Ele tinha essa ideia. Ele tinha essa ideia como muita gente tem. E eu tenho falado com pastores, olha só o nível. Eu tenho falado com pastores, eu tenho falado com obreiros, eu tenho falado com ministros da casa de Deus, todos vivendo coisas terríveis na vida, e quando você fala com ele, o que é que está acontecendo? Eu estou pagando um preço, peraí. Como é? A gente se conhece há 15 anos. Você está 15 anos pagando um preço? Peraí. O crente, ele enfrenta consequências de servir a Deus. Porque servir a Deus não é fácil. A gente enfrenta. Cada um vai encarar a consequência, Michael. Vai ter... Tem situações que a coisa aperta para nós, que servimos a Deus. Porém, a gente não vai passar a vida toda vivendo isso. Entendeu? Os israelitas pagaram alto preço no deserto. O caminho do Egito para Canaã era 40 dias. Ou 40 dias, não, 11 dias. 11 dias de caminhar, está escrito lá na Bíblia. Demorou quanto tempo? 40 anos. E eles, no primeiro ano, não, porque a gente paga preço. Aqui, esse ministério de Moisés é preço. A gente está pagando um preço tremendo aqui no deserto. 2 anos. Sim, aí? Terminou o preço? Não, aqui é coisa grande. Papai tá no meio aqui, fazendo sinais para ir pagando o preço. Para resumir, passaram 40 anos e nunca entraram na terra. Aquele povo nunca entrou na terra. Nenhum deles daquela geração entrou na terra. Quem entrou foi os filhos. Por que eles estavam pagando aquele preço? Desobediência. Você tá entendendo onde eu quero chegar, né? Muitos preços que hoje as pessoas que estão na igreja estão pagando é desobediência. O preço que Saul pagou aqui foi a desobediência. Então, muitos preços que as pessoas pagam é desobediência. E vou falar com propriedade. Chegou uma missionária para mim e ela contou a situação que ela estava vivendo. A situação, tudo em todas as áreas, terrível. Ela disse, eu tô com angústia, tenho que ver angústia, tenho vontade de morrer. Eu cheguei para ela e disse, olha, missionária, irmã, Deus não quer a senhora à frente de obra. Deus não mandou a senhora estar à frente de obra. A senhora não é pastora. Deus não lhe constituiu para liderar. A senhora não é pastora, a senhora não é líder de obra. Deus não mandou a senhora abrir obra. Então esse preço que a senhora está dizendo para mim, que está pagando por causa da igreja que a senhora abriu, da obra, que a obra é o preço, é a luta, e que não sabe por que Deus mandou a senhora fazer isso, eu estou lhe dizendo, Deus não lhe mandou fazer isso. A senhora está tentando dobrar Jesus para que ele se convença, ou aceite, ou tolere que a senhora seja uma pastora. A senhora quer ouvir a verdade? Conselho de homem de Deus. A senhora não está pagando um preço. A senhora não está fazendo um sacrifício agradável a Deus. Ele está dizendo, não, eu vou receber. A senhora está pagando um preço por desobediência. Para ilustrar mais para vocês entenderem, você que está em casa, vocês estão aqui, é assim, Michael. Você chega para sua filha, Michael, e diz assim, olha filha, daqui a 20 dias vai ter uma prova na igreja. Na igreja não, na escola. Crente, uma prova na escola. Estude, viu filha? Todo dia você vai estudar 2h30 de tarde. Ela, tá bom, papai. Aí primeiro dia ela não estuda. Segundo dia ela não estuda. E o terceiro ela fez o quê? Também não estudou. E o quarto? Não estudou nada. E quando chegou na véspera da prova, no dia 19, faltando um dia para chegar ao 20º dia para ter a prova, ela ficou angustiada. Aí foi pegar os livros na madrugada para estudar. Aí ficou estudando. Aí ficou, estuda pra lá, estuda pra cá. Aí, quando chegou o dia da prova, ela não dormiu direito. Tentou estudar de madrugada. Foi desesperada, cansada.
E quando chegou na sala, só fez chorar, molhou a folha do papel e escreveu ali. E ela tirou 0. Aí Michael chega e diz: e aí, filha, a nota foi boa? Porque você teve 20 dias pra estudar, não foi? Aí começa o desespero, o choro. Aí o pai disciplina, castiga. E começa aquele desespero. Aí envolve a avó, a mãe, a sogra. Tem gente que quer criar o seu filho por você. E começa tudo aquilo. E ela é crente, a filha dele, né? E diz assim: não, eu tô passando por isso aqui porque eu estou pagando um preço muito alto porque eu sirvo a Deus. Isso aqui ilustra a vida da maioria dos crentes. Saul tá aqui. Isso aqui é tão verdade que chega um momento que Davi ajuda os ifeus. Era um povo que vivia aqui, Davi ajuda. Os ifeus em secreto falam com Saul e diz: ó, a gente tá, em outras palavras, cozinhando Davi aqui, pode vir que você vai matar ele aqui. E você sabe que Saul perseguia Davi. E quando Saul recebe a mensagem, ele diz: muito obrigado, porque vocês me ajudaram contra este perverso. Em outras palavras, muito obrigado. O preço que eu estou pagando há muitos anos é muito alto e vocês estão me ajudando. Só que Saul, ele só tinha uma coisa na vida dele: soberba, orgulho e desobediência. Ele caminhava assim, Saul. O que tinha na vida de Saul era isso aí. Então tem muita gente hoje que fala com o maior orgulho: estou eu pagando um preço. Cheguei a encher a boca fica cheia assim, pra pagar o preço. É só desobediência. Chegou um varão pra mim e disse: pastor, me ajude. Eu disse: claro, eu tô aqui pra ajudar, vamos lá. É o quê? Ele fez: eu estou pagando um preço muito alto. Aí eu fiz: ih, rapaz, já fui, peraí, então já vou devagar. Quando vê que essa história de preço, contou toda a situação no casamento e de miséria que estava vivendo. Vamos ali pregar para minha mulher, vamos ali, o Senhor vai falar para ela e Deus vai lhe usar para abrir a porta para mim, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me ajudar nisso aqui, naquilo ali. Eu disse: olha, varão, não é Deus que está te usando não para mandar fazer isso não. Esse preço que você está pagando aí todo na sua vida é por desobediência e pecado. Entendeu? Desobediência e pecado. Você já falou pra sua mulher que você traiu ela? Ele: eu fiz: o quê? Começou a descer agora? Tá vindo. Aí terminou a noite que eu ia ajudar ele confessando o que ele tinha feito. Eu fiz: agora tome outra posição. Eu não vou fazer nada por você. Quem vai fazer por você é Deus. Porque, escute você agora, vou falar pro outro lado da moeda. Quando você bota a mão para ajudar, compartilhar, corroborar com uma pessoa que está pagando um preço e é desobediência, vai cair para você também, que tá caindo para ela. Vai cair para você. Isso é associativo. Isso não pode se desligar no mundo espiritual. E você vai ver exemplos na Bíblia disso. Então, essa mini palavra que eu trago aqui é para alertar muita gente, dizer: sai disso. Sai disso. Uma vez a irmã falou comigo, disse: pastor, meu marido foi colocado na frente da obra, não foi ela. Meu marido foi colocado na frente da obra. Só que ele se desviou e foi embora agora. E eu tô com a igreja na minha mão. Chamei o pastor, ele não quer ficar, o pastor presidente. Mandou um presbítero para aqui, veio uma semana, não aguentou. Meu genro é diácono, não quer ficar à frente da igreja. E tá comigo. E tá uma luta, tá uma coisa assim, um negócio, eu tô com angústia e tal. O que é que eu faço? Eu fui responder para ela, falei: pode largar, a senhora não é pastora. Mas já falaram que se eu largar a obra, se eu largar o arado, Deus vai me ferir. Não, filha, você não tá largando o arado, você não vai continuar servindo a Deus. Você vai servir a Deus. A senhora vai se desviar? Não, então pronto. Largue a obra. Eu sei que ela não largou. Posteriormente veio falar comigo depois de muito tempo. A vida dela tá terrível. Mas sabe o que aconteceu? Ela se apegou tanto àquilo que ela não consegue mais largar. Eu acho assim, viciou, né? Então tem muita gente aqui, Mike, que tá igual a Saul. Saul tava viciado com o trono e com o pecado. Era nada demais de Saul dizer assim: eu sei que eu não sou mais o rei, porque Samuel já tinha rasgado o manto. Ele disse que meu reino foi rasgado. Pode ir, Davi. Davi ia preservar a vida dele. Davi gostava da família dele. Ele ia continuar. Mas ele preferiu segurar até o fim, ao dia que ele terminou se suicidando. Igual eu vi um vídeo, mandaram pra mim, uma mulher que era pastora, que estava à frente de uma obra, sem marido, sem ninguém, um lugar que parecia um chiqueiro, que ela dizia que era obra, e chegou, ela pegou e se matou. Aí o pessoal: eita. Aí alguém, algum profeta, né, algum sábio, aí sempre tem que ter alguém que fala uma besteira dessa: eita, o preço que essa grande mulher de Deus pagou pela obra foi grande. Eu fiz: é o quê? E o preço, a recompensa que você recebe por fazer a obra é se matar. Meu amigo, ela não tá pagando preço de nada não. Isso aí que ela fez é o preço da desobediência. Onde foi que Deus mandou ela abrir igreja e ser pastora?
mais ser marido. Aí às vezes alguém acha que é insensibilidade, mas não é insensibilidade. É você fazer uma análise da realidade. Então tem muita gente que passa por isso. Só pra gente caminhar pro final, eu recebi um chamado para socorrer uma família. E a irmã falou o seguinte pra mim. Ela disse assim: pastor, eu queria que o senhor viesse fazer uma oração na minha casa, orar na minha casa, no ambiente da minha casa. Eu falei: irmã, tá correria e tal, não vou poder agora. Quando eu puder, eu falo pra senhora. Tá bom. Falei que podia um dia. Vem cá, cheguei na casa. Aí mostrou a situação. Situação horrível, deplorável. Situação horrível, horrível. Me compadeci. Aí já ia orar, eu já ia levantar a mão e sair orando, impor na mão de todo mundo lá. Eu fiz: vai manifestar aqui demônio, eu já vou orar. Aí aquele negócio dentro de mim, né? O alarme do Espírito Santo, aquele alerta. Mas conversa um pouquinho mais. Pergunta sobre a família. Aquele negócio assim, dentro da minha cabeça, bem forte. Pergunta sobre a filha. Não, eu sou a filha. Para resumir, entrei dentro da realidade da filha. Tudo aquilo que aquela chefe de família estava passando naquele lar era por conta da filha. A filha, com 3 filhos, de 3 pais diferentes, uma menina nova, bonita, mas com aquele espírito de prostituição terrível, saindo com vários homens, as despesas dos netos, todos 3 em escola cara. As despesas dela, aquela pessoa que gosta de usar roupa, ela precisa de um nome, de uma grife para se sentir alguém, iPhone, aquela coisa toda, e ela bancando aquilo e ainda ficando com os netos, os 3 netos. 3 pais diferentes, 3 filhos, e a menina lá, curtindo. Aí aquele negócio me fez: ainda vai ajudar aí? Vai pôr a mão aí? Aí eu disse: olha, minha irmã, gente que a senhora me conhece ali na rádio, com a sinceridade, a senhora não tá pagando preço nenhum, não. Isso aí não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a prova que Deus, porque ela disse assim: porque Deus me... A Bíblia diz que Deus não dá uma prova que a gente não suporta. Eu falei: por que ele tá me dando essa cruz pesada? Eu falei: não, aí não tem a ver com preço, com cruz pesada. Isso é o seguinte, vou dizer pra senhora: não pague esse preço é da sua filha. Os 3 filhos são dela. Eu nunca vi dizer que a responsabilidade da avó é criar neto. A responsabilidade dos pais. Os filhos são dela. Se ela quer ir em escola cara, trabalhe e estude. Se ela quer iPhone, trabalhe e compre. E ela tem que sair do pecado. Ela tá vendo o pecado. Enquanto ela tá nessa noite aqui, a gente não sabe onde ela tá, a senhora não sabe. Enquanto ela pode estar num quarto de motel, vivendo os prazeres da vida, a senhora tá se angustiando aqui. Então eu disse: não pague esse preço. Então eu quero trazer uma palavra para te libertar hoje. Não pague esse preço. Tem gente que tá pagando preço com pai, com mãe. Sabe, eu vi um caso, são tantos casos. A mãe passou a vida inteira se prostituindo mesmo. De bordel mesmo. No popular, como se diz aqui, não sei se todo canto é assim, cabaré. E no bordel. E fez tudo, abandonou os filhos. Aí quando ela ficou doente, né, velha tal, ninguém queria, não serve mais para o serviço que ela fazia, para as coisas que ela vivia. Aí foi para casa do filho, né, chegou lá. E tem que estar aqui a minha mãe, mamãe, beleza, tudo bem. Um filho tem que acolher a mãe, honrar os seus pais. Não está escrito na Bíblia: filho, honra teu pai. Só que ela chegou lá tocando o terror. Não respeitava nada de Jesus. Queria ouvir umas músicas pejorativas. Não respeitava eles, entendeu? Não respeitava o horário, a doutrina da casa, não respeitava nada. O varão oprimido, com aquela cara de homem oprimido assim, sabe aquela coisa, né? O preço. Que preço é esse, meu irmão? A Bíblia não diz isso. Eu falei: não pague esse preço. Agora o problema, só pra gente fechar, é que muita gente não consegue dizer não. Não consegue parar de pagar o preço. Só pra encerrar, um amigo meu, pastor de uma igreja, ele não é pastor. Ele, é uma pessoa que ensina, ele tem um dom e tal. O nosso povo chama ele de pastor. Aí o pastor presidente foi, esses pastores que gostam de abrir igreja pra dizer que tem muita igreja e pra também tirar dinheiro, pegou, abriu a igreja e deixou na frente da obra. E ele disse: eu tava vindo pra lá, não ganhava salário. Eu ia de bicicleta. Uma luta, ensinando. A obra não andava, não acontecia nada. E eu desesperado, angustiado, aquela angústia, eu fui orar a Deus. E pedi a Deus que Deus falasse comigo, que eu não aguentava mais aquilo. Até porque eu nem era pastor. Tive um sonho, empurrando um carro numa ladeira. E eu empurrava o carro e o carro não subia. E aí eu via todos os irmãos da igreja que eu era, tudo bonito, tudo bem vestido, descendo a ladeira, conversando e sorrindo. E eu todo maltrapilho, suado, empurrando esse carro pra subir. E o carro não subia. Aí eu chamando eles pra ajudar e eles não me viam. Eu falava com eles, não me viam. Eles não me viam. Aí eu fui e disse: esse carro tá com algum problema. Levantei o capô. Quando eu levantei o capô do carro, não tinha motor o carro.
Então ele nunca ia sair da ladeira. Eu fiz o que foi que você entendeu? Ele fez, eu entendi que aquele carro era a igreja. E que aquilo não ia pra frente. Eu fiz, o que você fez? Ele fez, larguei a obra. Eu disse ao pastor, esse preço aí não é meu não, é seu. Foi o senhor que abriu, segure. Isso aqui é só um exemplo. Mas cada pessoa que tá ouvindo a gente aqui, cada um tem um preço. Cada um tem um preço. E eu pergunto pra você nessa noite, pra encerrar. Você vai continuar pagando esse preço? Você vai continuar nessa trajetória, segurando o que não é seu, pagando, arcando? E eu faço outra pergunta. Será que o preço que você paga hoje não é a desobediência? Como foi com Saul? E a outra pergunta. Esse preço que você está pagando é seu? Tem gente aqui que está me ouvindo. Tem classe de pessoa aqui. Tem gente que está pagando um preço que não é seu. Tem gente que está pagando um preço aqui de desobediência. Entendeu? São classes de pessoas diferentes. E eu fico aqui as questões para você. Porque quem tem que analisar a sua vida é você. Paulo vai dizer, examine-se o homem a quem? A si mesmo. Então você examina essa noite. E eu espero que hoje você tome uma decisão e pare de pagar o preço, porque Jesus já pagou na cruz.